E aí galera, estão gostando das aulas? Pelo visto, parece que sim. Estou recebendo bastante comentários para continuar com elas. Então hoje vamos dar continuidade ao nosso aprendizado. Na aula de hoje, vamos terminar de ver todos os hiragana e mostraremos algumas regras que se precisa saber para dominar o hiragana por completo. Então vamos lá, aos estudos! Bem, na aula anterior, paramos na coluna do na. E seguindo a sequência do silabário japonês, agora é a vez do ha. Ha. Hi. Hu. Preste atenção na pronúncia dessa letra. Ela é uma das mais complicadas, difíceis de se escrever e difícil para se pronunciar. Ela está na coluna do ha, mas a sua pronúncia soa mais ou menos como um F. Ficaria algo como hu, hu, ha, hi, hu. Existem duas maneiras para se escrevê-la. Uma delas é essa, e a outra é essa daqui. Ré, Rô, Rô, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Ro. Apesar dessa ser a coluna do Ra, Ri, Ru, Re, Ro, muitas pessoas pronunciam essas sílabas um pouco próximo do silabário La, sendo que no Japão não existe esse som. Então, pode-se usar as duas formas para se falar essas letras. Por exemplo, La, Li, Lu, Le, Lo, ou Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Todas estão corretas. Wa, wa,
partícula O. Essa partícula se escreve wo, W-O, wo. Mas se pronuncia somente O. E por fim temos o N. Não é N. Se escreve N, mas a pronúncia correta é somente N. Bem galera, decorando essas sílabas que apresentamos até aqui, vocês já serão capazes de lerem quase tudo escrito em hiragana. Espero que tenham treinado bastante com a técnica das fichas que eu passei na aula passada. No entanto, ainda temos certas sílabas que são formadas a partir de outras. Calma, não precisam ficarem assustados. Não é nada do outro mundo. É bem fácil, na verdade. Algumas delas são sílabas que são formadas com outras já existentes. Elas são as sílabas que possuem algo que podemos chamar de acento. Sim, no Japão também possui algo que é considerado como acentuação. Estes acentos japoneses são chamados de tenten e maru. Traduzindo literalmente é ponto, ponto e círculo. São somente esses dois acentos que possuem no hiragana. Vamos dar uma olhada nas letras que têm essas características. Não são todas. Esses acentos só podem ser colocados em 4 colunas do hiragana. São elas a coluna do ka, a do sa, ta e a do ha. E se pode colocar também em todas as demais sílabas dessas colunas. Por exemplo, o ka, temos o ka, ki, ku, ke, ko. A do sa, temos o sa, shi, su, se, so. Então podemos colocar em todas essas sílabas também. E assim por diante. E isso vale para o tenten, porque para o maru, somente uma coluna pode ganhar esse acento. E esta é a coluna do ha. Então, ha, hi, hu, he, ho. Ha, hi, hu, he, ho. Só estas sílabas podem ganhar o maru. Então, quando se coloca tenten no ka, o que era ka vira ga. Quando se coloca no sa, vira za. No ta, vira da. Da. E no ha, vira ba. Quando se acrescenta maru no ha, temos o pa. Pa. Esta é a regra da acentuação japonesa. É bastante simples. E outro conjunto de sílabas que são formadas a partir de outras são as que são formadas com a junção de uma sílaba mais as sílabas ya, yu e yo. Vamos conferi-las. Estas sílabas só se podem ser feitas com sílabas que têm a terminação i. Por exemplo, o ki. Acrescentando ya, formamos o kya. Outra sílaba, o ri. Acrescentando ya, temos rya. Outra sílaba, o shi. Acrescentando ya, temos sha. Podemos acrescentar as outras duas sílabas também em todas estas. Por exemplo, o ki. Acrescentando yu, temos kyu. Kyu. O ri. Acrescentando yu, temos ryu. Ryu. E no shi, acrescentando yu, temos shu. Shu. Acrescentando yo no ki, temos kyo. Acrescentando yo no ri, temos ryo. Ryo. E acrescentando yo no shi, temos sho. Sho. Estas sílabas também podem ganhar
os acentos tenten e maru. Por exemplo, acrescentando tenten no ki, com o ya temos gya, gya. Acrescentando tenten no ri, com o ya temos bya, bya. Lembre-se que esta sílaba ela está na casa do ha, ha, ri. Então, ela também pode ganhar o maru. Então, também podemos formar aqui o pya, pya. E acrescentando tenten no shi, temos o já, já. Esta é outra regra do hiragana. E lembre-se, não precisam quebrar a cabeça com isso. Vão aprendendo aos poucos. Na verdade, é bem simples. Com um pouco de treino e prática, vocês conseguem decorar essas sílabas. Afinal, vocês conhecem todas. Elas apenas são junção de outras sílabas que já existem. E vocês já tinham decorado elas antes. Então, tudo é questão de prática. E, finalmente, a regra de prolongação de sílabas. Quase sempre, se usam o i e o u do hiragana. Por exemplo, a palavra sensei. Nesta palavra, vocês veem o i no fim dela. E muita gente fala i literalmente, sensei, quando na verdade o i é uma prolongação do e. Então o certo seria dizer sensei, sensei, prolongando o e da sílaba anterior, sem pronunciar o i no final da palavra. E com o u, fazemos a mesma coisa, prolongamos com o u, mas continuamos o som do o. Por exemplo, na palavra oto-san, temos o prolongamento do o, mas escrevemos u. Então falamos oto-san, escrevemos u, mas não falamos o u. Prolongamos basicamente o oto-san. Existem palavras que realmente são prolongadas com o. Por exemplo, oki. O ki é prolongado com o realmente. Oki. Okami. Também é prolongado com o. Existem palavras, mas são poucas. E também existem muitas palavras que são prolongadas com as outras letras. Por exemplo, a. Temos oka-san. Oka-san. Ela é prolongada com a sílaba a. Dê importância para esta regra, porque se cometerem algum erro, poderá falar uma palavra diferente. Por exemplo, Oni. Oni significa diabo. E Oni significa irmão. Então tomem cuidado, é Oni-san e não Oni-san. Outra regra é o tsu minúsculo. Usamos um tsu minúsculo para formar algumas palavras também. Ele se escreve ligeiramente menor do que as outras letras. E da mesma forma que escrevemos o tsu menor que as outras letras, também temos que escrever o ya, yu e o yo, que vimos antes, também menor que as outras letras. Esse tsu minúsculo é muito importante. Sempre que vocês verem um em alguma palavra, simplesmente deem uma pausa na voz, meio que prendendo a última sílaba que foi dita, e depois solte-a. Por exemplo, kakoi, kakoi. Vocês prenderam o ka e depois soltou. Então, kakoi, kakoi. Kekko. Zashi. Entenderam? Não é kakoi, kekko. Zashi. É zashi, kekko, kakoi. É simples assim. Parece besteira, mas existem palavras que se parecem bastante. E com uma boa pronúncia, ela muda totalmente o sentido. Bom, galera, esta foi a aula de hoje. Foi meio longa, mas foi por uma boa causa. Com o que aprendemos nessa aula, junto com as aulas anteriores, vocês já terão um bom conhecimento para entrarem de vez no mundo do Nihongo. Boa sorte e estudem bastante. Logo logo, vocês já estarão ouvindo músicas e assistindo bastante conteúdo japonês sem precisar de legendas. Imagina que legal! E esse foi o Japão Pop. Até o próximo vídeo. Já né?